Fala, viventes! Seja muito bem-vindo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a puntata ou repouso inicial. Nesse vídeo eu quero falar sobre esse ponto de vista mais técnico, mas muito importante, a puntata, a primeira fase da fermentação. Mas por que isso é importante? A gente tem vários aspectos que ligam a puntata a um resultado interessante no produto final e a gente precisa entender, claro, as reações, o que acontece dentro da massa que pode ser útil para que a gente possa gerenciar melhor o resultado final da nossa massa. Eu espero que com esse vídeo, no final, você seja capaz de gerenciar melhor a tua massa de pizza e ter resultados mais eficazes, um salto de forno mais interessante através de um controle melhor da puntata, essa fase que é do final do batimento para o início do porcionamento. Obviamente que perguntas são muito bem-vindas aqui nos comentários, a gente responde todo mundo, não tem um comentário sem resposta, então pode colocar aqui se surgir alguma dúvida no decorrer do vídeo. Por isso, não hesite. Já solta o dedo enfarinhado também nesse like para fermentar o canal, soca o dedo na campanela aí para receber novos vídeos, notificações dos vídeos novos aqui do canal e bora pro vídeo, pro nosso conteúdo. Quando nós falamos sobre a puntata, o que realmente a gente está querendo se referir? Bom, em termos gerais, a gente pode se definir como puntata o episódio de primeira fase da fermentação. Quando a gente fala sobre formação da massa, após a sova, após o batimento, na verdade, dessa massa pela maceira ou pela sova na mão, dividimos as fases intermediárias ali, como a puntata, modelagem e crescimento final, ou fermentação final. A puntata é precisamente aquele momento em que a massa, depois de concluída o batimento, é deixada para descansar pelo período inicial, que pode ser mais ou menos longo, levar dobras ou não. Podemos dizer a um nível muito geral que a duração dessa puntata pode determinar as características reológicas da massa em termos de extensibilidade e também elasticidade, dar maior salto de forno para a nossa pizza. Obviamente, tem que ter também a ideia de que esse assunto é mais complexo e que precisa de uma base técnica para entender tudo com mais clareza. Por isso eu falei dos comentários. Qualquer dúvida, comenta aqui. Eu gostaria de fazer algumas observações que são muito importantes mentalmente para entendermos a puntata, que é o momento em que ocorre então esse batimento final da massa e antes de ser dividida em bolinhas. É um nível bastante esquemático que pode ser determinante para você tirar uma massa com qualidade. A gente deixa descansar essa massa quantas horas? Faz ou não dobras? Então, todas essas dúvidas eu vou tentar tirar aqui, passando para vocês um pouco do processo. Depois dessa fase, a gente tem também a parte de porção, a gente vai porcionar a nossa massa, molhar e a gente vai fazer um repouso final lá na geladeira. Então, espero que você tenha entendido sobre o ponto específico que a gente está falando aqui. Bora lá então. Tecnicamente, os pontos mais importantes nesse processo é o tempo, hidratação e as dobras. O tempo é claramente correlacionado ao tipo de massa que você está preparando, qual o produto final desejado. A hidratação e o repouso inicial, se a massa for mais hidratada, terão mais elasticidade. Se você fizer dobras, isso vai aumentar ainda mais o reforço nessa malha do glúten e você vai ver então uma maior tensão no teu produto final, seja no momento de você abrir a tua bolinha de pizza, que também no momento em que esse disco vai para o forno e por consequência você notará um salto de forno maior na borda do teu produto. Como eu mencionei antes, através da puntata a gente consegue então de certa forma controlar os fatores de PL da farinha, elasticidade e extensibilidade, dando ou não maior volume para esse produto. Mas por que isso é importante? Para a gente entender isso, a gente precisa dar um contexto ainda maior e falar um pouco mais sobre fermento biológico. É importante começar a falar um pouquinho sobre o biológico, o fermento biológico, porque, de qualquer forma, ele é ligado nesse processo da puntata e no resultado final dele. A base dessa discussão está nos fatores que podem relacionar o fermento natural, o levain, mas a gente pode falar sobre especificamente o fermento biológico, que vai ilustrar melhor esse ponto de vista. Quando o fermento biológico está dentro da massa, ele se encontra em condições anaeróbicas, ou seja, sem a presença de oxigênio. Isso inicia a chamada fase de fermentação, que envolve o consumo de açúcares específicos chamados açúcares simples dentro da massa. Estão presentes ali em maior quantidade no início da fermentação. É dali que o fermento retira a energia.
E esse processo é fundamental porque, ao consumir os açúcares, o fermento produz os resíduos, que são fundamentais para um volume interessante. Ou seja, ao consumir os açúcares, os resíduos que esses fermentos largam são etanol, álcool etílico e CO2, dióxido de carbono. É o CO2 que faz o crescimento da massa, pois o gás fica preso na rede do glúten e cria o efeito visual que nós conhecemos, o crescimento da bolinha da pizza. Contudo, esses não são os únicos resíduos produzidos na fermentação. Outros subprodutos a gente vê também, que são os conhecidos como ácidos orgânicos, que são os succínicos e também, em menor quantidade, o ácido acético. Com o tempo, a fermentação e o descanso da massa resultam na produção desses ácidos orgânicos que provocam uma leve acidificação da massa, fazendo o quê? Que o pH mude. O pH mudando, para quem não sabe, o pH é a medida que indica a acidez total de uma substância. E nessas misturas mais clássicas, o fermento biológico e sal, o pH tende a cair pouquinho, mas cai mais ou menos dos valores de 5,6 para 5,2. Com o fermento natural, esses valores caem ainda mais, chegando a aproximadamente 4,5 a 3,8. Fica muito mais ácido a nossa massa. Isso mostra que o fermento natural tem um poder de acidificação maior que o fermento biológico. Por que isso acontece? Quando a gente fala de acidez, um fator bem importante também a se relacionar aqui é o glúten. Falando um pouco sobre rede do glúten, só para dar um contexto, a gente pode imaginar que o glúten é essa rede que cobre toda a massa e que quando a gente manipula, a gente dobra, a gente mexe, pressiona essa massa, ela faz o quê? Ela oferece uma resistência e tende a voltar ao estágio inicial, o que é um efeito dessa rede de glúten. Essa resistência do glúten à acidez é fundamental para a pizza, especialmente durante o repouso inicial, pois a acidez criada durante a fermentação provoca um enrijecimento dessa rede de glúten, aumentando então a sua resistência. Quanto maior o tempo da puntata, mais a acidificação e mais também a elasticidade, mais rígida vai ficar essa mistura. Tá bom? Com o passar do tempo, então, a gente tem essas enzimas proteolíticas, que são aquelas que agem na proteína da pizza, trabalhando e fazendo com que a nossa massa fique mais extensível. Conforme o tempo passa na fermentação, você nota isso praticamente. A tua massa de pizza vai ficando mais extensível, mais fácil de manipular. E é por isso que uma massa deixada para descansar por muitas e muitas horas tende a perder a estrutura e ficar propensa a rasgar. Estamos falando das fermentações que vão além da capacidade do glúten, 48, 72 horas, para farinhas mais fracas. Então você nota que a fase de puntata é uma fase em que você tem que entender, primeiro de tudo, quanto é forte a tua farinha. Essas considerações nos levam a entender que quanto mais a massa acidifica, mais o glúten tenderá a criar uma estrutura rígida e elástica, essencialmente explicando então o que ocorre durante o repouso inicial. Na primeira fermentação, a gente também espera que a massa atinja uma certa acidez, o que enrijece essa massa do glúten, o que dá também um salto de forno maior no produto. Mas isso precisa ser bem equilibrado, porque se for demorado demais, você vai ter uma massa muito rígida no momento da abertura e no momento de abrir o disco você vai suar, você vai ter uma dificuldade enorme. Espero que essa explicação tenha dado a vocês uma base de entendimento para o que é a puntata e quanto tempo fazer, quais os aspectos que você precisa observar no momento de escolher se fazer ou não dobras na tua massa de pizza. Caso você deseje se aprofundar ainda mais nos conhecimentos técnicos da arte branca, a pizza de longa fermentação e aprender ainda mais a escolher farinhas com um pouco mais de nível técnico para aprender melhor sobre técnicas de manipulação da tua massa e saber se diferenciar da concorrência, aprendendo melhor como crescer rapidamente o teu negócio, isso tudo com conteúdo atualizado, que te garante suporte contínuo. Eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer melhor o nosso curso, o Treinamento Viver de Pizza. Toda terça-feira tem vídeo novo no canal, então se inscreve, já ativa o teu sininho para não perder nenhum vídeo e bora viver de pizza!